que Deus nos abençoe. Depois de ficarmos aí emocionados com esse trabalho magnífico do coral, parabéns ao grupo por nos propiciar momentos de emoção e reflexão. Agora eu tenho que fazê-los sair do plano do coração e das emoções e cair no plano da razão. É o meu papel aqui. Então vocês vão ter que ter mais paciência comigo do que tiveram com o coral, com o pessoal todo aí. Então eu peço a vocês que tenham um pouquinho mais de paciência comigo, porque tenho que fazê-los pensar segundo a obra de Kardec. Nesse tema que é muito importante, o tema escala espírita, é um tema técnico, é um tema que faz parte de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec vai, na segunda parte de O Livro dos Espíritos, ao discutir sobre os espíritos, apresentar uma escala espírita. O que é isso? Uma escala que define os espíritos de acordo com o grau evolutivo que eles possam alcançar ou se encontrar. A escala vai ter um duplo papel. Primeiramente, para a gente poder se situar dentro da escala espírita. Onde nós estamos nessa hierarquia, nessa escala? Onde estão os diversos espíritos que se comunicam nessa escala? Kardec mostra a importância daquele que vai lidar com espíritos, saber e conhecer a fundo a escala espírita para identificar as qualidades dos espíritos, qualidades essas que formam a escala espírita. Ao mesmo tempo que cada um de nós, quando se situa na escala espírita, vai poder saber como avançar nessa escala espírita, como mudar de ordem, como mudar o nosso grau evolutivo, olhando as características de cada uma das classes que compõem a escala espírita. Então ela tem um duplo papel, para que você se situe e busque então evoluir nessa escala, ou para aqueles que lidam com os espíritos, saber como lidar com esses espíritos de acordo com o grau evolutivo deles. E também aqueles que estudam obras mediúnicas, poder identificar pelo pensamento, pelo conteúdo das obras, onde você poderia encaixar os espíritos que editaram aquele tipo de comunicação, que expressaram ali o seu pensamento. Por isso é importante estudar a escala espírita. Kardec vai apresentar pela primeira vez a escala espírita nesse item, diferentes ordens dos espíritos, que se encontra lá em O Livro dos Espíritos, nessa questão 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Se a gente tentasse fazer os graus de perfeição do mais imperfeito ao mais perfeito, será que essa escala seria infinita? Ou a gente consegue estabelecer uma escala com apenas algumas categorias? Então essa é uma pergunta importante. Os espíritos vão responder: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Então, se você olha os graus evolutivos, você vai poder achar espíritos de vários graus evolutivos, num número muito grande de graus. Porém, diz Kardec, todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir-se a 3 principais. Aí está a sabedoria daquele que vai fazer uma classificação dos espíritos. Embora existem espíritos de muitos graus diferentes evolutivos, eu posso agrupá-los em categorias a partir de características que sejam comuns a essas diversas categorias. Então esse é o bom senso que os espíritos vão colocar e que Kardec então vai aproveitar a resposta dos espíritos para criar essas categorias. Eles vão dizer o seguinte: na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Então, a primeira, a mais evoluída das ordens, espíritos puros.
Formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Então existe uma classe, uma ordem de espíritos que estão no meio, não é a primeira, o mais evoluído, nem a última, a terceira, está no meio, que nós vamos estudar daqui a pouco, cujo desejo do bem é a sua preocupação. Já já explico isso. Pertence à terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, numa primeira leitura, nós temos 3 ordens: os puros ou perfeitos, os mais evoluídos de todos, no meio os espíritos bons e por baixo os espíritos imperfeitos. A primeira observação é não ler as palavras perfeitos, imperfeitos e bons como adjetivos. Muito cuidado, porque se eu fosse ler como adjetivos, o que não é perfeito é imperfeito. Só teria 2, os perfeitos e os imperfeitos. Tem 3. Então não é adjetivo perfeito, nem adjetivo imperfeito. É um nome, espírito perfeito. É um nome, 2 palavras que constituem o nome de uma ordem. Espíritos bons, 2 palavras que constituem o nome de uma ordem de espíritos. Espíritos imperfeitos, mesma coisa, constitui o nome de uma ordem de espíritos. Está claro? Então esse é o primeiro ponto. Não lê isso como sendo adjetivo, senão só teria 2, os perfeitos e os imperfeitos, que seriam os não perfeitos. Então não é assim que a gente deve ler. Então eu não posso dizer que os espíritos bons são imperfeitos da escala espírita, não posso dizer isso. Nós vamos ver que eu não posso nem dizer que são imperfeitos no sentido de adjetivo. Eu vou mais tarde discutir, se der tempo, o relógio ali não vai parar, ele anda, mas a gente nunca deve dizer que Deus fez alguma coisa imperfeita, porque se tudo é obra de Deus, tudo é perfeitamente feito por Deus. Ninguém foi fabricado com defeito. A palavra imperfeito, adjetivamente, significa que está faltando alguma coisa, tem algum defeito. Quando, por exemplo, você olha para uma estátua que tem uma mão quebrada, alguém foi lá e quebrou a mão daquela estátua, você vai dizer que é uma estátua com defeito, imperfeita. Ninguém foi criado com defeito. Nós saímos da fábrica divina absolutamente bem feitos. Por isso Spinoza, um filósofo materialista, vai dizer que por perfeição você tem que entender a própria realidade. O que é real é perfeito, porque tudo que é obra de Deus, que é a realidade, é sempre perfeita. Deus não fez nada com defeito. Então não olhe esse imperfeito como alguma coisa que tem falta ou defeito. Nós já vamos aprofundar isso. Mas o elemento chave para a gente entender a escala está na segunda ordem, quando ele diz ali, o desejo do bem é a sua preocupação. Para a gente estudar então a escala, nós vamos dar uma paradinha agora e vamos estudar a noção de desejo. É muito importante entender o que na filosofia se chama de desejo. Desejo é uma força que nos move, nos comove, é o princípio que nos impele à ação, é por desejarmos que somos o nosso próprio motor. Então, o que é o desejo? É essa coisa que nós temos, esse tipo de pensamento que nos leva a agir. Se eu desejo beber água, eu vou beber água. Se eu desejo falar, eu vou tentar falar. Se eu desejo comer, eu vou tentar comer. Se eu desejo me levantar, eu vou tentar me levantar. Então é isso que esse tipo de pensamento que nos prepara para a ação, que nos indica o que a gente pretende, o que a gente quer fazer. Esse desejo, ele pode ser até contraditório. Por exemplo, vocês podem estar aí agora dizendo assim, eu estou com desejo de levantar, mas vocês vão ficar sentados porque eu estou falando e você acha que não é conveniente levantar.
Eu estou com desejo de beber água, e vocês estão olhando aqui para o meu copo, não queiram, porque esse copo é meu, não vou dar para vocês, mas vocês podem estar com desejo de beber água e não estarem bebendo água. Quando o desejo se executa, no momento que se executa, os filósofos chamam de vontade, é o desejo em ação. Querer é desejar em ato. Se eu quero beber água, querer como vontade, eu bebo. Mas eu posso querer só como desejo. Por isso que o verbo querer tanto se aplica ao desejo, quanto se aplica à vontade. Agora eu quero falar, por isso que eu estou falando. Eu quis ficar quieto, fiquei quieto. O desejo pode ser contraditório. Você pode, por exemplo, querer falar e não falar. Você pode querer beber e não beber. A vontade não. A vontade é o desejo que acontece. Só acontece se eu quero falar e falo, é a minha vontade, que é o meu desejo que virou vontade. É o desejo que acontece no momento em que acontece. Por que é importante essa diferença? Raciocine, se é o desejo que dá o elemento para a vontade, que leva à vontade, é a vontade que acontece, se eu só tenho desejos do bem, o que vai acontecer comigo? Toda a minha vontade será boa. Então, aquele que só deseja o bem, só vai botar em ação o quê? O bem. Sua vontade será uma vontade boa. Amanhã eu vou explicar, já faço propaganda para o seminário de amanhã, que eu vou tratar da beneficência e da benevolência. Benevolência é vontade boa, aquela vontade que leva a fazer o bem. Então, se você só deseja o bem, você terá apenas vontades boas, você vai fazer o bem. O que acontece conosco? A gente tem dois tipos de desejo: desejo de fazer o bem, desejo de fazer o mal. De vez em quando, qual desejo vira vontade? Depende da circunstância, né? Você tem o desejo de fazer o bem, até que alguém te irrite. Você fala, nossa, que coisa boa, estou feliz, estou em paz, amo as pessoas, toma uma fechada no trânsito e já fala um palavrão, já xinga o outro. O desejo do bem estava até ali, daqui a pouco o desejo do mal virou vontade do mal e você xingou a pessoa. Você está calmo, tranquilo em casa, né? Aí acontece alguma coisa, você parecia um santo, daqui a pouco uma provocação faz o desejo do mal que está presente em você também virar o quê? Vontade no mal, e você faz o mal. Às vezes você deseja o mal e não faz, né? Às vezes você segura, né? O sujeito fala uma coisa para você, você olha para ele é grande, forte, você mede e diz, se eu falar vai ficar pior, é melhor engolir. Ou às vezes por outra razão, não é o medo que te levou a segurar o desejo e não fazê-lo virar vontade, às vezes são outros fatores, às vezes é a vergonha, às vezes são outras paixões que podem levar você a não transformar o desejo em vontade, em ato, em ação. Dizer vontade é dizer ação, é dizer realização. Então nós temos muitos tipos de desejos diferentes, bons e ruins, que decorrem desse conjunto de sentimentos ou emoções que possuímos. Se a gente tem ciúme, a gente deseja o mal para aquele que está olhando para a pessoa que você tem ciúme, não é assim? O sujeito ciumento da esposa, de uma companheira ou da namorada, alguém começa a paquerar aquela namorada, a se insinuar para ela, ele com o ciúme, ele pode desejar o quê? Mal para aquela pessoa. E às vezes esse desejo pode virar vontade, ele pode ir lá e dar um soco, agredir a pessoa. Então o desejo do mal virou uma ação no mal, uma vontade má. Falar em vontade é falar em ação. Embora o verbo querer diz as duas coisas, é um verbo só, para desejo ou para vontade. Esse é um ponto importante.
Agora eu pergunto a vocês, imagine uma pessoa que só tenha desejos do bem. Ela nunca vai fazer o mal. Por quê? Porque nunca o seu mundo interior vai provocar nela uma vontade má, porque toda vontade decorre dos seus desejos. Como ela só tem bons desejos, sua vontade será sempre boa, ela só faz o bem. Então, uma pessoa que só tenha bons desejos, se você provocá-la, não vai acontecer nada, ela não vai lhe fazer o mal, porque ela é incapaz de uma ação má se ela só tiver bons desejos. O que acontece com a gente tem um misto de desejos bons e maus, que de acordo com as circunstâncias, qual desejo que vira vontade? Qual? Qual que a gente se entrega com a nossa vontade? Qual que a gente deixa a vontade se realizar? Depende de cada circunstância, ok? Esta é a marca nossa, como nós vamos ver, do espírito imperfeito. O espírito imperfeito tem emoções ruins e emoções boas, sentimentos ruins e sentimentos bons, que vão gerar desejos bons, desejos ruins, que vão gerar vontades no bem ou vontades no mal. O que vai acontecer então com os espíritos bons, segunda ordem? Eles só têm desejo do bem. Só do bem. Claro que se tiver um psicólogo materialista, ele vai dizer assim, não existe tal ser humano. Porque todo ser humano tem desejos bons ou ruins. E eu costumo responder para os amigos psicólogos, eu digo assim, é porque você nunca encontrou um desse no consultório. Nunca um espírito bom encarnado vai no seu consultório. Por isso você acha que não existiria um ser humano que tivesse só bons desejos, só bons sentimentos, boas emoções. Mas, segundo Kardec, os espíritos existem. Espíritos bons da escala espírita. Por isso eu costumo fazer sempre uma brincadeira, para saber se a gente é da segunda ou da terceira ordem. É um teste rápido, tipo sim ou não. Está vendo como a gente pode saber se vocês são da terceira ou da segunda ordem? Eu sei só com um testezinho rapidinho agora. Topa fazer o teste? Eu quero descobrir se na sala tem algum espírito bom. Posso fazer o teste? É uma perguntinha só. Vocês vão responder sim ou não. E já adianto, se respondeu sim, é espírito imperfeito, terceira ordem. Se respondeu não, é espírito bom, ok? Então você já vai saber a resposta. Se você disser sinceramente não, você é espírito bom. Se você sinceramente disser sim à minha pergunta, você é um espírito da terceira ordem, ou um espírito imperfeito, ou como Kardec às vezes chama também, de um espírito inferior. Topa? Eu pergunto sim ou não. Vocês sentem, sentir, não é pensar, nem agir, vocês sentem, de vez em quando, não precisa ser sempre, de vez em quando você sente tristeza, ciúme, mágoa, raiva, ódio, revolta, de vez em quando você sente tristeza, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio? Sim. Alguém aqui disse não? Então venham para o meu time, somos todos espíritos imperfeitos, terceira ordem. Os espíritos bons encarnados na Terra são raríssimos, raríssimos, mas eles não são raros no universo, não são raros nem no planeta Terra. Kardec vai mostrar em O Livro dos Espíritos que esses espíritos bons são os nossos anjos guardiães, espíritos protetores. E é fácil, né? Daria para imaginar um espírito imperfeito sendo seu anjo guardião? Acho que ele daria tanto cascudo na gente. Você não escuta? Ele perderia a paciência, ele ficaria com raiva. Porque a gente não dá bola para os anjos guardiães. A gente não presta atenção nos conselhos, a gente não ora para eles todo dia ao deitar, ao levantar, como recomenda Kardec, orar regularmente ao anjo guardião, buscando a sintonia com ele, para ouvir suas instruções, seus pensamentos, seus conselhos, e não precisa ser médium para isso, diz Kardec. Todos, sem exceção, ouvimos na intimidade o anjo guardião, só que a gente prefere não prestar atenção.
ou nem para ouvir. Então eles não são raros no universo, eles são espíritos, anjos guardiães, espíritos protetores. Todos nós aqui, sem exceção, hein? Qualquer pessoa, por pior que ela seja na nossa visão, que seja um homem perverso, que comete todo tipo de maldade, de atrocidade, ele está na terceira ordem, não tem uma quarta ordem não, viu gente? Porque às vezes quando a gente está falando, tem gente que se acha tão ruim que ele quer uma quarta ordem. Não tem uma quarta ordem, é terceira ordem. Se ele é da terceira ordem, o anjo guardião é de ordem superior a dele, então vai ser um espírito bom. Não adianta dizer assim, ó, o meu anjo guardião é inferior ao do fulano. Fulano é da terceira ordem? Você também? Então o anjo guardião dele é da segunda ordem também. É tão evoluído quanto o seu. Então não venha com essa coisa de dizer assim, o meu santo não combina com o do outro. Se por santo você entende o seu espírito protetor, ele combina muito bem com qualquer outro espírito protetor. São espíritos bons, não têm sentimentos ruins. Todos os espíritos bons se dão entre si, não tem rixas entre eles. Então, o meu santo combina com o santo do outro. Eu é que às vezes não combino com o outro. E eu ainda quero botar a culpa no espírito protetor. Então, isso é um dado muito importante da escala espírita. Que Kardec define ali, o desejo do bem. É a marca do espírito bom. Mas tem uma outra característica ali, ó. Predominância do espírito sobre a matéria. Compara as três respostas da primeira, segunda e terceira ordem. Terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito. Segunda ordem, predominância do espírito sobre a matéria. Primeira ordem, nenhuma influência da matéria. Vamos explicar essas diferenças. Predominância da matéria sobre o espírito. Eu piso no pé de vocês sentem dor? Se duvidar, eu vou aí pisar. Ficam com raiva? Mas por quê? Sentir dor é uma sensação física, que tem a ver com os disparos elétricos que vão produzir a sensação de dor na alma. Mas raiva é uma emoção, não está necessariamente associada à dor. Não tem dor, raiva sempre junto. Nós é que associamos, por hábito, dor com raiva. É um hábito que a gente pode mudar. Ter dor e não sentir raiva. O espírito imperfeito é assim, a matéria manda nele, diz para ele qual é o tipo de emoção que ele tem que sentir por hábito. Você xinga, ele fica aborrecido. Acontece qualquer coisa, ele fica triste. Ele reclama, se acontece, ele queixa da vida, porque aconteceu uma catástrofe. Esse é o espírito imperfeito. A matéria o domina. Por exemplo, alguém aqui quando está com fome, fica mal-humorado? Fica. Quando está com fome, atrapalha o humor? Fica meio nervoso, agitado, meio bravo? Fica não, gente? Então sou só eu que sou esse espírito imperfeito? A minha mulher sabe, ele está com fome, é melhor dar comida para o homem. Vocês não ficam assim, nem um pouquinho agitado, nervoso, quando estão com fome? Como tem espírito evoluído nessa sala, hein? Estão de parabéns, eu tenho que fazer força. Esta matéria influenciando a emoção do espírito, essas paixões ruins que decorrem da influência da matéria. Esse é o espírito imperfeito, porque a matéria domina o espírito. Enquanto você devia dizer para você mesmo, você espírito, eu mando nas minhas emoções. Pode me agredir, me ofender, que eu não vou ficar com raiva. Que história é essa de você mandar nas minhas emoções? Você vem e me agride e eu fico com raiva, você está mandando nas minhas emoções? Não vou atender o que você quer, não. A gente teria que enfrentar esse domínio da matéria sobre nós. Nós, os espíritos imperfeitos. O espírito bom já passou dessa fase. Ele domina a matéria. Ele só tem boas emoções. Você pode dar um soco, agredir, ofender um espírito bom. Ele vai sentir dor se você der uma agressão física. Mas ele não perde a alegria, a paz, não vai te agredir, não vai cultivar a emoção ruim que você está cultivando ao agredir.
Ele sofre a agressão, mas não muda as emoções interiores para emoções perturbadoras. Esse é o espírito bom. Se vocês conhecerem algum na convivência, é raríssimo. É raríssimo você encontrar, como vai dizer Kardec, um espírito bom encarnado. Por isso que os psicólogos materialistas não acreditam nisso. Eles vão dizer que não existe este homem incapaz de ter emoções ruins. Eles acham que as emoções ruins, os desejos do mal, fazem parte da natureza humana. Não fazem parte da natureza obrigatória de todos os espíritos. Eles fazem parte apenas da natureza do espírito imperfeito, porque ele associou ao longo de diversas existências problemas materiais com emoções ruins. E essa associação fez dele esse indivíduo que, ao sofrer qualquer coisa na matéria que lhe causa infelicidade, produz nele emoções ruins. Então essa é a primeira diferença entre os bons e os imperfeitos. Agora, quando você olha para os puros, olha lá, nenhuma influência da matéria. Aí você vai pensar, peraí, os imperfeitos, predomina a matéria sobre o espírito, ele tem paixões, emoções ruins. Os bons, predomina o espírito sobre a matéria, eles têm somente boas emoções. Os puros não têm nenhuma influência da matéria. O que significa isso? Eles não sofrem as paixões humanas. Sua emoção, seu sentimento é de uma pureza que não tem nenhuma marca da matéria. Não é a alegria que a gente sente como paixão. Quando alguém nos elogia, quando alguém nos abraça, quando temos alguém que gostamos, nós ficamos alegres. Essa alegria é paixão, ainda tem a influência da matéria, embora seja uma boa emoção. O espírito puro não tem a alegria que nós temos, é algo muito longe daquilo que a gente sente. O amor de um espírito puro não é o amor que nós sentimos. O nosso amor ainda tem a influência da matéria, o amor deles não. É um sentimento puro que a gente ainda não sente e que um dia vamos sentir, porque a gente vai chegar no estado de espírito puro. Mas ele não tem as nossas paixões humanas. Isso significa que um espírito puro jamais poderia se perturbar. Se der tempo, vou mostrar. Kardec, quando vai estudar na obra Gênese a natureza de Jesus, ele vai dizer, Jesus não tinha nenhuma fraqueza humana. Jesus não sentiu nenhuma emoção ruim. Jesus nunca ficou agressivo, violento, triste. Todas as passagens do Novo Testamento que descrevem um Jesus fraco, um Jesus triste, amargurado, agressivo, Kardec descarta. Essas passagens são impressões de quem escreveu, mas não podem ser fatos acerca de Jesus, porque sendo ele um espírito puro, Jesus não pode ficar amargurado, triste, agressivo, porque nem um espírito bom ficaria, que dirá um espírito puro. Então Kardec deixa de lado todas essas passagens que descrevem um Jesus frágil, ele deixa de lado. Está lá no texto, mas não representa a realidade sobre a própria existência de Jesus, porque Kardec vai encaixá-lo no nível, na ordem dos espíritos puros. Esse é o elemento chave. Olha ali que algo interessante está nos imperfeitos. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Vocês conhecem isso, orgulho, egoísmo e tudo que decorre daí? Ou vocês nunca ouviram falar disso? Basta olhar um pouquinho para nós. Pensamos primeiro em nós, em detrimento dos outros. Achamos que a gente é o cara, é o tal. Não prestamos atenção na opinião alheia, orgulho. E quando o orgulho se mistura com plateia, ele vira vaidade. A gente se acha, mas quer plateia, quer aplauso, quer estar lá. É o orgulho que se transforma em vaidade. O orgulho e o egoísmo são paixões básicas que vão dando origem a todas as outras paixões ruins. Nascem do orgulho. A vergonha é o orgulho, porque a gente não quer ser pego no erro, na falha, então a gente se esconde. Não, eu não vou lá falar em público, que vai que eu erre.
Qual o problema de errar? Nós erramos mesmo, a gente aprende, mas o orgulho produz a vergonha, do mesmo jeito que produz a soberba, a vaidade. Então as paixões ruins nascem desses dois vícios que são chamados pelos Espíritos, na obra de Kardec, de vícios radicais. Radical é o que está na raiz, na base de todos os outros vícios morais. Então veja, o espírito imperfeito tem a propensão para o mal. O que é isso? Ele tende ao mal, o mal é muito forte nele, ele é propenso ao mal. Claro que aí vocês deveriam perguntar para mim assim, mas espera aí, são só essas 3 ordens? Mas e aí? E Deus quando criou o espírito? Ele é criado como espírito imperfeito, ou terceira ordem? Raciocina. Se ele for criado como espírito imperfeito, terceira ordem, qual é o problema? Foi Deus que colocou nele a propensão para o mal. Foi Deus que teria colocado nele orgulho, egoísmo. Então, peraí, eu não posso apressadamente achar assim, o espírito criado por Deus já vai para a terceira ordem. Porque se ele já fosse criado na terceira ordem, ele já teria sido criado com propensão para o mal. Então a gente ia culpar o mal que a gente faz a quem? A Deus. Defeito de fábrica. Quer dizer, Deus lá na fábrica nos fez propenso ao mal. Então, problema dele. Ele é que é culpado de eu ser egoísta, orgulhoso, de eu praticar o mal. A gente culparia Deus se a gente, na origem, fosse da terceira ordem. Está claro o problema? Então eu não posso olhar para a escala espírita dizendo, na origem é terceira ordem, que depois evolui para a segunda, que depois evolui para a primeira. Não pode ser assim. Se eu raciocinar assim, eu gero uma contradição, porque eu coloco em Deus a responsabilidade da minha propensão para o mal. Ou seja, Deus teria me feito com um defeito de fábrica. Eu propenso ao mal. Então, como é que a gente vai olhar? Nós vamos ter que olhar diferente. O que os espíritos nos dizem? Que os espíritos são criados simples e ignorantes. Cuidado, já falei. Não imperfeito, hein? Muito cuidado. Pelas 2 razões. Nem imperfeito pelo adjetivo, porque imperfeito significa com falta ou defeito. Não fomos criados imperfeitos no sentido adjetivo da palavra, porque ninguém foi criado com falta ou defeito. Deus nos fez certinho, muito bem feito. Somos um super-homem sem criptonita, uma alma imortal, capaz de chegar a espírito puro. Não temos nenhum defeito de fabricação, nem mesmo imperfeito na escala espírita. Cuidado, Deus na origem não nos fez imperfeitos da escala espírita. Isso Kardec vai explicar aqui nessa pergunta 115, e depois mais adiante, como a gente vai ver. Ele vai dizer... Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Será que Deus criou uns lá espíritos bons, os outros maus lá imperfeitos? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E aí continua o texto, que vai dizer que a gente se torna imperfeito por vontade própria, e não que Deus nos tenha criado assim. E aqui Kardec vai deixar ainda mais claro, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Imagina, o espírito é criado, se ele fosse terceira ordem, escala espírita, vou voltar aqui, ele é criado com o mal, aí primeiro ele vai para o mal para depois ir para o bem? Que é a pergunta que está sendo feita. Todos os espíritos passam pelo caminho, fieira é caminho do mal para chegar ao bem, ou seja, todos os espíritos passam pela terceira ordem, onde tem lá o mal, para ir para o bem?
Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Agora ele vai explicar mais ainda. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem, quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, o espírito é simples e ignorante, vai adquirindo conhecimento, a partir do conhecimento ele sabe a distinção entre o bem e o mal, o conhecimento dá isso para ele. Quando ele sabe a distinção entre o bem e o mal, e ele aprende a usar a sua vontade, ele escolhe uma coisa ruim, ele vai para o caminho do mal. Ele escolhe coisa boa, ele vai para o caminho do bem. Ele é que escolheu ir para um caminho ou ir para o outro. Não foi Deus que o criou com propensão para o mal. Foi ele que tomou este caminho por vontade própria. Eu explico com detalhe tudo isso lá no nosso livro Espírito e Matéria. Eu entro no detalhe para explicar todo esse processo de evolução dos espíritos a partir de simples e ignorantes, evoluindo para espírito imperfeito, para espírito bom ou para espírito puro. Então a gente pode fazer um esquema gráfico assim, ó. Os espíritos são criados simples e ignorantes. É o início da criação dos espíritos por Deus. Simples e ignorante, não sabe nada. Propenso tanto ao bem quanto ao mal. E ele vai aprender e vai escolher. Então tem uns, como nós, posso falar nós, não tem nenhum espírito bom aqui não, né? Como nós, fizeram o quê? Temos dois caminhos possíveis. Um caminho que eu vou botar aqui como linha reta. E vão ter o caminho de um desvio. Alguns vão de simples ignorantes para imperfeitos. Adquire o conhecimento, aprende o que é certo e errado, começa a fazer o errado e gosta. A gente tem um prazer de ser ciumento, né? Eu sou ciumento mesmo. A gente tem um prazer de ser invejoso, né? A gente passa na rua, vê aquela casa linda lá, de um vizinho, e fala assim, aquilo ali deve ter corrupção envolvida. Porque a inveja não é o desejo do bem, ou dos bens. A inveja é julgar que os bens do outro foi adquirido de forma injusta. O invejoso é diferente do ambicioso, que pode ter a ambição de ficar rico, de ter uma casa. O invejoso é aquele que olha para os bens do outro e julga que aquele bem que ele conquistou foi conquistado de maneira injusta. É a mulher que passa pela rua ao lado do marido, aí vem uma mulher muito bonita e o marido não controla e diz, nossa, que mulher linda. E ela fala, mas é silicone. Ela está julgando que aquele bem, beleza, que a outra possui, foi conquistada de maneira injusta. Não é o bem natural, não é a beleza natural. Isso chama-se inveja. Quando você olha para a conquista do outro e você tenta dizer que não foi justa aquela conquista. Aquele ali é mais inteligente. Mas também, né, o pai era rico, botou em melhores escolas. Você está mais preocupado, o invejoso, em denegrir, em abaixar o outro para você subir. Você, ao invés de subir por conta própria, o invejoso adora rebaixar o outro para que ele suba. Porque se eu abaixo a pessoa, eu pareço mais alta que ela. Isso é inveja. A gente às vezes tem prazer na inveja, a gente tem prazer na maledicência, não é assim? É tão bom falar mal dos outros, não é assim? E hoje eu costumo brincar, é tão fácil a gente falar mal dos outros, porque no meu tempo de juventude, para a gente conversar, para falar mal, a gente tinha que ir para a praça, né? Porque as pessoas ficavam rodando em torno da praça, né? O pessoal jovem aqui nem lembra disso, mas vocês jovens que estão aqui presentes, vão achar muito engraçado. Que para a gente namorar, na minha época de adolescência, a gente tinha que ir para a praça. Era o único lugar para você encontrar as pessoas. E aí os homens andavam num sentido
Na praça, as mulheres no sentido contrário, para poder uns se cruzarem com os outros. Aí você ia andando. Em geral, como todo ser humano tem um orgulho, a gente não gostava muito de andar sozinho. Pegava 1 ou 2 amigos juntos para andar. As meninas também, elas iam 3, 4 amigas juntos. Aí você passava pela jovem, dava aquele sorriso. Se ela sorria, você não parava não. Ia na próxima volta ainda para confirmar. Ia dar mais uma voltinha na praça. Quem tem mais de 50, 60 sabe do que eu estou falando. E deu essas voltinhas na praça. Então, para você falar, comentar com alguém, fazer uma fofoca, lembra fulano, viu ciclano? A gente tinha um pouquinho de trabalho. Ou abrir a janela e conversar com a vizinha, não era assim? Mas aí era uma só a vizinha, e você escolhia aquela vizinha que falava para todo mundo, né? Se você queria espalhar aquela notícia ruim. Hoje inventaram um tal zap aí, que no escuro, deitado no seu quarto de luz apagada, você destila veneno que se espalha rapidamente para milhares de pessoas. Então veja, a maledicência, esse gostinho de falar mal, que nós fomos conquistando ao longo de vidas por escolhas nossas, nós os espíritos imperfeitos. Mas a gente podia ter seguido o que os espíritos chamam ali, em O Livro dos Espíritos, de linha reta. A gente podia ter saído de simples ignorantes e ido para espírito bom, segunda ordem. E depois fazer esse passo, né? Continuar em linha reta até o estado de espírito puro. Mas a gente resolveu ser o quê? Os filhos transviados de Israel, de que fala o Espírito de verdade no Livro dos Médiuns. Resolvemos abandonar o caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e nos enveredamos pelas ásperas sendas da impiedade. Impiedade é falta de devoção, falta de seguir a lei de Deus. Ao invés de seguirmos a lei de Deus, que a gente seguiria reto, rápido, a gente resolveu desobedecer a lei divina e seguir por um caminho que não é atalho, é um caminho muito mais longo, porque às vezes ficamos ali na condição de espíritos imperfeitos por milhares e milhares de anos, adiando a nossa felicidade definitiva. Porque para pensar, né? Os espíritos imperfeitos vivem com espíritos imperfeitos. A gente sabe como é ruim a inveja, o ciúme, a mágoa, a raiva, a tristeza, não é? Quando a gente vê alguém com inveja, como a gente se incomoda. Quando a gente vê uma pessoa ciumenta, como a gente se incomoda. Quando a gente vê uma pessoa com raiva, como a gente se incomoda. Só que não paramos para pensar, nós estamos convivendo com elas porque também cultivamos as mesmas emoções. Espíritos imperfeitos convivem em mundos de provas e expiações, mundos de espíritos imperfeitos. Que já imaginou a gente desencarnando e indo para um mundo de espírito bom, com inveja? A gente ia chegar lá, numa habitaçãozinha, minha habitaçãozinha é mais simples que a sua é melhor. A gente já ia começar a olhar a vida dos outros, aqueles que sabem mais, e já ia desfilar as nossas paixões ruins, botar tudo para fora, fazer aquela exibição de nossos pensamentos ruins. Já imaginou? Os espíritos bons merecem isso? Não. Nos mundos superiores, onde só vivem espíritos bons, escreve Kardec, ou melhor, descreve Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, ao falar dos mundos felizes. Um só pensamento de maldade, um só desejo mal seria uma monstruosa exceção, porque lá não há pensamentos maus, não há desejos maus. Então nós que cultivamos essas emoções vamos ter que estar juntos, né? Como porcos espinhos vivendo entre porcos espinhos. Um espinho te espetando para você saber o que é a inveja, o que é o ciúme.
como inveja, ciúme, mágoa, raiva, ódio, tristeza, só faz mal para quem cultiva e para quem convive com as pessoas que cultivam isso. Por isso aí o nosso dever de espíritas de combater isso, combater a inveja todos os dias, combater o ciúme todos os dias, combater a tristeza todos os dias, combater a mágoa todos os dias, combater a reclamação, o queixume, a maledicência, todos os dias, até que a gente elimine do nosso mundo íntimo esse tipo de pensamento, de sentimento. Enquanto não fizermos isso, permanecemos nesses mundos de provas e expiações, convivendo com esse tipo de pessoa. E a gente anda pela cidade, pela sociedade, vemos sujeira, violência, descaso, corrupção, desonestidade. Não era para a gente ficar surpreso. Espírito imperfeito gosta disso, vive disso, este é o seu meio. Por isso, se a gente quer sair desse meio, o primeiro caminho é libertar-se você mesmo dessas emoções. Enquanto você cultivar essas emoções que geram os vícios morais, que levam você a ser desonesto, a ser agressivo, a ser corrupto, a ser violento, a só pensar em si, a ser egoísta, orgulhoso, você vai continuar em mundos de provas e expiações. Veja a sabedoria divina. Cada indivíduo está na série adequada ao seu processo evolutivo. Se eu só sei, só tenho as habilidades, as emoções, o conhecimento da primeira série, ficarei na primeira série. Para que eu vá para uma outra série, eu preciso conquistar os valores necessários para ir para aquela outra série. A gente não para pensar nisso. A gente quer soluções milagrosas, não é assim? A gente encontra no meio espírita muito disso. Pessoas que ficam aguardando que o mundo vai mudar para a regeneração. Mas curioso, ele quer que o mundo mude, mas ele quer estar lá, né? Desde que ele esteja lá dentro. Já reparou que coisa curiosa? Eu quero, o mundo vai mudar para mundo de regeneração, mas eu quero estar lá dentro. A pessoa não parou para pensar, e se o mundo mudar para regeneração e eu não? O que vai acontecer comigo? Eu volto para outro mundo de provas e expiações. Porque quem faz a mudança não é de fora para dentro, não é o mundo, sou eu. Ou eu vivo o ensinamento espírita, ou eu não sou espírita. Não tem hipocrisia na lei de Deus, não tem falsidade, não tem quem indica. Não adianta dizer assim, minha avó foi uma espírita caridosa, foi uma mulher extraordinária, bom para ela. E você? Lembra da parábola das noivas, que querem esperar os noivos com a sua lamparina acesa, e que precisam do óleo da virtude, para manter acesa a lamparina, e uma das noivas não tem o óleo, ela quer pedir emprestado. Não, virtude não se empresta, qualidades morais não se vende, não se empresta, ou você as tem ou não as tem. Então não adianta dizer, não, minha mãe, meu amigo, foi um grande homem, bom para ele. A cada um segundo as suas obras, eis a justiça de Deus. Então não adianta eu pensar que o universo vai mudar suas leis ao meu capricho, aos meus desejos. Não, eu é que tenho que mudar os meus desejos para seguir a lei de Deus. As leis de Deus não vão mudar porque eu penso o contrário, porque eu quero o contrário. Eu é que tenho que me mudar para seguir a lei de Deus. Mas isso dá trabalho, né? Como a gente gostaria que o mundo fosse de acordo com os nossos desejos. Isso é que os filósofos materialistas chamam de ilusão. Ilusão é quando o indivíduo quer que a realidade se adeque aos seus desejos. A realidade não está nem aí para os seus desejos. Cabe a você adequar os seus desejos à realidade da lei natural. E aí você vai ser feliz. Você vai mudar os seus desejos para desejos do bem, vencendo todas essas paixões ruins. Na hora que você fizer isso, você aprendeu a dar o salto na escala espírita. Você deixou de ser espírito de terceira ordem
e virou espírito de segunda ordem. Não pense que vai vir alguém aqui pegar suas mãos e levar para a segunda ordem. Nem sua mãe, nem seu pai, nem sua avó, nem ninguém, nem seu anjo guardião pode fazê-lo mudar na escala espírita. Ele pode te ajudar, te dar orientações, estimular esse processo, fazer com que você tenha coragem de fazer as mudanças, mas cabe a você mesmo fazer as próprias mudanças. Então veja a importância da escala espírita para cada um de nós. Quando a gente mergulha nesta escala e entende as características dos diversos espíritos, e a gente se situa, a gente agora já tem a meta. Qual é a nossa meta como espíritas depois da escala espírita? Qual é a nossa meta? Não é terminar a vida aos 80, aos 90, não é pensar em ir para o mundo de regeneração. A nossa meta é sair da terceira ordem para a segunda. Essa é a nossa meta, que a gente teria que traçar no caderno todo dia. Minha meta de amanhã, dar um passo em direção à segunda ordem. Para isso, eu tenho que eliminar todos os meus desejos do mal, todas as minhas emoções ruins, todas. E posso começar por uma. Hoje eu vou tentar matar a inveja, porque eu tenho inveja demais dos outros. Eu não posso ver alguém crescer, eu não posso ver alguém se desenvolver, eu não posso ver um amigo e principalmente um inimigo crescendo mais que eu sinto mal. Inveja. Então vamos atacar a inveja. Vamos aprender a prestar menos atenção no outro, no crescimento do outro, no desenvolvimento do outro. Vamos prestar mais atenção no nosso próprio desenvolvimento. Como é que eu faço para aprender? Como é que eu faço para crescer? Sem ficar olhando a vida alheia. Então é o exercício de não olhar a vida alheia. E hoje esse exercício é difícil pra caramba, né? A gente tem um tal de Facebook, onde a vida alheia está lá. E é curioso no Facebook que todo mundo só bota as coisas boas de si mesmo, né? Para produzir mais inveja ainda, né? Que aí você olha aquela sua inimiga, entre aspas, ela bota uma foto magérrima, sem uma gordurinha linda, você nem sabe que a foto é de uns 20 anos atrás, mas ela colocou lá no Facebook. Aí as pessoas sentem uma inveja, aquelas que não gostam. Então o Facebook permite que a nossa inveja seja alimentada, porque ele dá um espaço para que a inveja cresça. Nós temos que acabar com o Facebook, nada disso, nós temos que acabar com a inveja. O problema é nosso, não é da ferramenta. Nós temos que aprender a olhar para o outro sem inveja. É o exercício de combater a inveja. Eu tenho que olhar para o outro sem ciúme. Eu que tenho mulher bonita, dá um trabalho fazer isso, né? Deixa eu fazer a média que ela está presente. Tem que aproveitar, porque vocês homens sabem, fazer média com a mulher ausente não vai dar certo. Tem que aproveitar a presença para fazer a média. Então nós temos que enfrentar todas essas emoções ruins dia a dia. Essa é a nossa meta, ou pelo menos deveria ser a meta do espírita. A meta do espírita não é ganhar mais, ter mais salário, ganhar mais, conquistar uma casa na praia. Essa é a meta do corpo, que a gente pode até ter, mas ela é secundária. Ela até pode acontecer, mas ela não pode ser a principal meta da vida. A principal meta da vida seria cuidar da alma, porque, gente, nós sabemos, todo dia quando olhamos no espelho, que cada dia a gente está pior do que ontem. Não adianta cirurgia plástica, botox, não adianta nada, cada dia o ser humano fica pior do que o dia anterior, fisicamente falando, porque o corpo morre, o corpo se desgasta dia a dia. É Deus nos dizendo, você não é esse corpo, você é a alma, que cada dia pode ficar melhor. Olha a sabedoria divina, mostrando que a matéria é corruptível, que se desgasta, que se destrói dia a dia, e a alma permanece, porque ela é imortal. Lembrando a gente, todo dia, quando a gente olha no espelho, cuide da alma, porque daqui a pouquinho esse corpo vai embora. E tudo que é do corpo, aqui ficará.
seus bens, seus títulos. Não adianta chegar, eu sou doutor, e daí? Vai dizer Pascal, na verdadeira propriedade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vão perguntar a você sobre seus títulos, não vão perguntar a você sobre suas conquistas materiais. Serás apenas perguntado a você, tens virtudes? Se você não tem, ficará vivendo na miséria daquele que não cultiva virtude, na miséria moral, da tristeza, da convivência com outras almas do mesmo nível, até que você se decida traçar a meta diferente. Estou no corpo, vou cuidar do corpo, riqueza é meio, é instrumento para isso, mas o objetivo, a meta, é cuidar da alma, adquirir conhecimento, adquirir experiência, cultivar boas emoções, bons desejos. Essa deveria ser a nossa meta diária, todo dia um pouquinho. A escolha é nossa. Se a gente não cumprir essa meta, vamos chegar do lado de lá do mesmo jeito que chegamos aqui, no mesmo patamar evolutivo. Vamos olhar e dizer, vivemos 80 anos na Terra e pouco ou quase nada avançamos como espírito. Aí vamos pedir a Deus uma nova oportunidade de encarnação para a gente fazer aquilo que a gente não fez na vida de hoje. Então está em nossas mãos usarmos essa escala espírita como uma ferramenta muito importante para o nosso progresso moral. Olhar para ela e botar ali, quero mudar para a segunda ordem, estou na terceira, quero dar esse salto. Escolhe o caminho, estude na obra de Kardec o que são esses vícios morais, quais são as virtudes que tenho que conquistar para dar o salto na escala espírita, para ser muito mais feliz, vivendo no meio de outros espíritos bons. É por isso que eu digo, gente, precisamos estudar Kardec, para compreender Kardec, mas acima de tudo para viver Kardec, porque viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza. Muito obrigado pela atenção, até uma outra hora. Que Deus nos abençoe.